Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, a parte de Física 3, Eletromagnetismo, e agora a gente está iniciando o estudo da corrente elétrica. A gente passou um conjunto de aulas estudando a chamada eletrostática, né? As cargas se encontravam sempre em repouso. E quando a gente estudou a eletrostática, apareceram conceitos como força elétrica, campo elétrico, energia potencial elétrica e potencial elétrico. Agora, nessa nova fase aqui do nosso curso de eletromagnetismo, a gente vai colocar as cargas em movimento. E a partir do momento que você pega uma carga e coloca ela em movimento, essa parte da física que estuda essa condição é chamada de eletrodinâmica. É o estudo das cargas em movimento. E um dos conceitos fundamentais é o conceito de corrente elétrica. Vamos lá? Bem, o que seria uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica está associada à seguinte situação. Primeiramente, vamos tomar aqui um pedaço de fio, um condutor metálico. Pode ser, por exemplo, um fio de cobre. Se a gente pudesse olhar aqui no interior de um fio de cobre, a gente perceberia que nós temos muitos e muitos elétrons. Sendo que alguns desses elétrons eles se encontram lá nas camadas mais afastadas do átomo. Esses elétrons eles se encontram nessa condição, um movimento que é chamado um movimento desordenado, ou seja, um movimento desorganizado. Por enquanto, esse movimento, você percebe que não tem uma ordem, né? As cargas aqui, elas estão caminhando, elas estão se movimentando de maneira aleatória. A pergunta agora seria o seguinte: o que acontece quando você utiliza esse fio na montagem de um circuitinho como esse? Então aqui eu tenho uma pilha nada mais é do que um gerador, né, produz eletricidade. Aqui eu tenho uma lâmpada que faz o papel do receptor, que vai receber essa energia elétrica e vai converter em outras modalidades de energia, no caso aqui, luz e calor. E para interligar o meu gerador no meu receptor, ou falando de uma outra maneira, a pilha na minha lâmpada, nós utilizamos fios, como por exemplo esse daqui. Se a gente interligar esses elementos usando fio, a partir do momento que a lâmpada acende, aqui a gente sugere que aqui no circuito, isso aqui é um circuitinho elétrico, nós temos a passagem de eletricidade pelos fios. Mas o que seria essa eletricidade? Seria um movimento de cargas elétricas. Esse movimento que está acontecendo aqui de maneira organizada é feita através de elétrons livres, que a gente tem na estrutura do metal. Então, a principal característica dos metais é que eles apresentam grande quantidade de elétrons livres. E esses elétrons livres, eles podem transitar pela estrutura do metal. São eles os portadores de carga, são eles que vão constituir aquilo que a gente chama de corrente elétrica. Então, aqui no interior do condutor, aqueles elétrons que se encontravam de maneira desorganizada, a partir do momento que nós colocamos aqui uma diferença de potencial por meio do gerador, isso aqui faz com que você tendo aqui no condutor um polo positivo, um potencial positivo, e um potencial negativo, você estabelece dentro do condutor um campo elétrico. Esse campo elétrico vai provocar nas cargas que estão aqui uma força. Essa força vai fazer com que essas cargas se movimentem de maneira ordenada. Então perceba que tem uma relação de elementos aqui que são importantes para a produção da corrente elétrica. A corrente elétrica, portanto, é esse movimento organizado de cargas elétricas. Então, uma vez que eu coloco aqui a minha DDP, a minha diferença de potencial, essa diferença de potencial, que é aqui estabelecida pelo polo positivo e o polo negativo do meu gerador, faz com que dentro do condutor tenhamos um campo, carga na presença de um campo sente uma força. Essa força é que provoca esse movimento organizado de cargas elétricas. Ou seja, desses elétrons livres. E a velocidade desses elétrons livres é bastante baixa. Ela é da ordem de 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Então, o movimento dessas cargas é um movimento, de certa forma, lento. Né? Mas é esse movimento organizado que nós chamamos de corrente elétrica. E nos metais, essas cargas que estão em movimento são os elétrons livres. Ok? Uma coisa que a gente tem que ficar bem claro é que quando a gente pega um condutor, né, um fio, a gente consegue ter uma dimensão, né, de que nós temos cargas, né, que são os elétrons, atravessando uma seção desse fio. Né? Então, isso aqui é um corte que nós fizemos no fio, e aqui, portanto, é uma seção do fio. Por essa seção do fio, vão passar N cargas durante um certo tempo. E aí, portanto, a gente consegue determinar a corrente. A corrente elétrica, ou melhor, a intensidade, né, esse I é de intensidade da corrente,
está relacionada com a quantidade de carga que está atravessando essa seção do fio durante um certo intervalo de tempo. Carga vai ser medida em coulomb e o intervalo de tempo em segundos. Portanto, coulomb por segundo vai dar a minha intensidade da corrente, que habitualmente nós chamamos isso de ampere. Então, corrente elétrica, o seu I, né, a intensidade da corrente, ela é medida em ampere. Esse ΔQ é a quantidade de carga que está sendo transportada pelos elétrons. Então, para a gente calcular o ΔQ, é o número de elétrons, aqui calculado, né, tudo em módulo, então, o número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Né? Então, o número de elétrons é uma quantidade inteira. Né? Então, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Né? A gente sabe que a matéria é quantizada. E o E é a carga elementar. Então, a quantidade de carga que é transportada pelos elétrons é pegar o número de elétrons e multiplicar pela carga elementar. E a carga elementar é 1,610 elevado a menos 19 coulombs. Uma vez que eu sei a quantidade de carga transportada por esses elétrons, quando eles passam por essa seção do fio. Eu divido pelo intervalo de tempo, a gente vai ter a corrente elétrica. E a corrente elétrica é medida em amperes. No sistema internacional, corrente é medida em ampere. O símbolo do ampere, o A maiúsculo. Tudo bem? Existem outras unidades. Né? O ampere, a gente sabe que é uma quantidade, né? Uma intensidade de corrente bastante elevada. Então, na prática, a gente trabalha muitas vezes com correntes mais baixas. Né? Quem estuda, por exemplo, eletrônica analógica, eletrônica digital, né? A gente trabalha sempre com correntes mais baixinhas, né? Então, correntes da ordem de miliamperes, microamperes. Então, miliampere é 10 a menos 3. Né? O prefixo mili é 10 a menos 3 ampere. Microampere, o prefixo micro é 10 a menos 6. Então, 1 microampere é 10 a menos 6 amperes. Outra coisa importante é que existem dois tipos de corrente. Existe a corrente elétrica contínua, que é o caso que você tem quando você utiliza um gerador, como por exemplo uma pilha, uma bateria. A corrente aqui desse gerador é uma corrente que ao longo do tempo ela é sempre constante, ela tem sempre o mesmo valor. Então a característica da corrente contínua é que ela é uma corrente constante. E se você quiser saber essa corrente, a gente simplesmente usa ΔQ por ΔT. Porém, a corrente que a gente tem, por exemplo, na tomada, né, que nós temos nas nossas residências, né, é uma corrente do tipo alternada. Né? Tem momentos que você percebe que a intensidade dela vai mudando ao longo do tempo. Tem momentos que a intensidade é zero, tem momentos que a corrente é máxima, volta para zero, tem momentos que a corrente é mínima. Né? Então aqui a gente vai ter elementos como corrente de pico a pico, e são características de uma corrente que a gente chama de corrente alternada. Então aqui a corrente ela não é constante. Tá? Ou seja, a gente pode determinar aqui, usando determinadas ferramentas, a corrente para cada instante. Já que ela muda, a gente consegue determinar para cada instante a corrente em cada um desses instantes. Aqui não, porque aqui a corrente é sempre a mesma em qualquer momento. Então a corrente, nesse caso, é dada por ΔQ por ΔT. Isso aí dá a minha corrente. Para essa situação aqui, a gente teria que trabalhar com o conceito de derivada. E se em vez de a gente chamar ΔQ por ΔT, a gente fizer o limite disso com o tempo tendendo a zero, a gente chega na corrente instantânea. Isso aqui vai me dar para cada instante como é que é a corrente em cada instante. Existem outras maneiras de escrever também a corrente alternada, mas isso aqui seria uma das maneiras de a gente interpretar ela. Isso aqui é uma corrente que está oscilando ao longo do tempo. Essa não, ela tem sempre o mesmo valor. Uma coisa que é importante destacar é que eu comentei anteriormente que 1 ampere é uma corrente já considerada bastante alta, mas com referência a quê? Considerando qual é o valor de corrente que pode matar uma pessoa. Se você pegar a maioria das literaturas que nós temos, né, falando sobre corrente elétrica, a intensidade de corrente média que pode matar uma pessoa chega a limites da ordem de 10 miliamperes. E depende muito do local por onde vai passar essa corrente no nosso corpo. Mas existem elementos na literatura que apontam que correntes da ordem de 0,01 ampere, são 10 miliamperes, podem matar uma pessoa. A mesma corrente pode matar, em algumas situações, a mesma corrente pode ressuscitar uma pessoa quando ela tem uma parada cardiorrespiratória, que é quando você tem que utilizar lá o desfibrilador. Ele nada mais é do que um instrumento que dá uma descarga elétrica, né, no corpo da pessoa, usando eletrodos, geralmente colocados sobre o peito da pessoa, e aquilo ali causa uma corrente elétrica para passar no coração, no músculo cardíaco, tentando estimulá-lo novamente. Então, a mesma corrente que às vezes pode matar, ela sendo usada de uma maneira adequada, ela pode fazer uma pessoa voltar à vida, ressuscitar. Tá? Ou seja, estabelecer novamente o seu batimento cardíaco. No caso aqui da corrente contínua, uma coisa que a gente tem que destacar é que essa corrente
uma vez ela estabelecida dentro de um condutor, ela tem um sentido. Basicamente, nós temos dois sentidos para a corrente. Existe o sentido convencional, que é aquela corrente que vai do polo positivo indo em direção ao polo negativo. Tá? Bem, mas esse não é o sentido, esse é o sentido convencional, mas hoje a gente sabe que o sentido real, que é o sentido do movimento dos elétrons, se dá no sentido contrário, exatamente pela carga do elétron, que é uma carga negativa. Então, o movimento dos elétrons no interior de um condutor é um movimento que se dá do polo negativo para o positivo. Isso está relacionado com a questão da carga dos elétrons. No início do estudo da corrente elétrica, que o pessoal nem sabia que ela era constituída de elétrons, bem, acreditava-se que o sentido, e era o que fazia para eles algum significado, era do positivo para o negativo. É como se fosse um movimento de cargas positivas. Né? Mas, na verdade, o que se movimenta dentro de um fio são cargas negativas. Daí o sentido contrário. Bem, estabelecer o sentido convencional ou sentido real, isso não vai interferir em nada na análise da corrente ou na análise de um circuito elétrico. Então, uma coisa que tem que ficar bastante claro é que o sentido da corrente não interfere em nada na análise de um problema. É uma mera convenção. Se você quiser trabalhar com sentido convencional ou real, isso não vai interferir em nada. Para fins de simplicidade, a gente vai trabalhar com o sentido convencional mesmo, tudo bem? Como se fosse uma corrente, fosse um movimento de cargas positivas, indo do polo positivo para o polo negativo. E lembrando, se a gente olhar novamente para isso aqui, uma corrente de intensidade 1 ampere seria equivalente a uma carga de 1 coulomb atravessando a seção de um fio durante um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, 1 coulomb em 1 segundo dá uma corrente de 1 ampere. Esse é o significado de 1 ampere. Não é a definição de ampere, mas isso aqui já dá a ideia do que é 1 ampere. A definição de ampere está relacionada com outros elementos que a gente vai ver mais adiante no nosso curso. Tá bem? Bem, um exemplo aqui de aplicação da intensidade da corrente elétrica. Suponha essa situação. Considere que aqui você tem uma lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada de filamento. Então, ou seja, quando passa a corrente elétrica por esse filamento começa a esquentar até tal ponto que ele incandesce. Incandesce significa ele emite luz por aquecimento. Essa lâmpada é ligada em 110 volts e eu quero saber qual é a intensidade da corrente que vai passar por esse filamento, e eu quero a corrente em amperes, sabendo que em 10 segundos que essa lâmpada ficou ligada, passou por esse filamento uma quantidade de 5 10 a 20 elétrons. Então, dado que a carga elementar é de 1,6 10 a menos 19, determinar a corrente que atravessou esse filamento. Bem, inicialmente, o que nós fazemos? A DDP, onde está ligada essa lâmpada, é 110 volts. Isso aqui é só para dizer que em 110 a lâmpada vai funcionar corretamente. Tá? Uma lâmpada que ela foi projetada para funcionar em 110 volts. O tempo em que ela ficou ligada é 10 segundos. A quantidade de elétrons que atravessaram a seção desse filamento, 5 10 a 20 elétrons. A carga elementar, 1,6 10 a menos 19 coulombs, e eu quero saber a corrente em amperes. Então, nós fizemos a leitura do problema e separamos os dados. Para calcular a corrente, a gente vai precisar do N e do E. O N multiplicado pelo E vai dar a quantidade de carga. Essa quantidade de carga dividida pelo tempo vai me dar a intensidade da corrente. Os 110 volts, nesse caso aqui particularmente, a gente não vai fazer utilidade dele. Ele apenas foi informado para dizer que a lâmpada funciona em 110, assim como tem lâmpadas que funcionam em 220. Então, no caso aqui, a gente vai fazer, primeiro, o cálculo da quantidade de carga transportada. Então, a quantidade de carga é N vezes E. O N é 510 elevado a 20, foi dado aqui no problema. A carga elementar, 1,6 10 a menos 19. Portanto, 5 multiplicado por 1,6 vai dar 8. 10 a 20 multiplicado por 10 menos 19, mantém a base, somos expoentes. 20 com menos 19 vai dar 1. E aí, portanto, 8 vezes 10 vai dar 80 coulombs. Lembrar que carga é medida em coulomb. Portanto, se eu já tenho a carga e eu tenho o tempo em que isso aconteceu, um intervalo de tempo, o que é a intensidade da corrente? É ΔQ por ΔT. O ΔQ, 80 coulombs. O ΔT, 10 segundos. 80 dividido por 10 vão dar 8. E coulomb por segundo é ampere. Então, a intensidade de corrente nessa lâmpada é de 8 amperes. É uma intensidade bastante elevada. E exemplo 2. Eu quero saber agora qual seria a intensidade da corrente que atravessou um fio metálico percorrido por uma corrente contínua e constante. Nesse caso aqui, a carga que atravessou esse fio é de 64 coulombs, no intervalo de 16 segundos.
Então, nesse caso, letra A, qual seria a intensidade da corrente? Então, simplesmente a gente vai fazer uso daquela expressão. O ΔQ são 64 coulombs, o ΔT 16 segundos, e se eu quiser saber a corrente, e eu quero a corrente em amperes, é só fazer uso da expressão. Intensidade é ΔQ por ΔT. O ΔQ são 64 coulombs, o tempo em que isso aconteceu, 16 segundos. 64 por 16 dão 4. E coulomb por segundo dá ampere. Então, nesse condutor, ou seja, nesse fio metálico, passou uma intensidade de corrente de 4 amperes. Mas essa corrente está associada a um número de elétrons que estão se movimentando de maneira organizada dentro desse fio. Qual seria agora o número de elétrons que atravessaram a seção desse fio nesse tempo indicado? Agora a gente lembrar que a carga elementar é 1,610-19 coulombs. E, portanto, quando ele pergunta o número de elétrons, é o N. Né? Portanto, a gente vai fazer o uso da seguinte expressão. ΔQ é N vezes E. Se eu quero saber o número de elétrons, que é o N, pego o E e passo dividindo. Então, jogamos o E lá para o denominador. Então, o número de elétrons é ΔQ por E. Substituindo as informações que nós temos, a quantidade de carga foi dada no problema, 64. Então, aqui a quantidade de carga é 64. A carga elementar, que é o E, a gente conhece, é 1,610-19. 1,610-19. Dividindo aqui 64 por 1,6 vai dar 40. Esse 10-19, a gente joga ele aqui para cima, troca o sinal dele. Se ele estava embaixo, o negativo, quando a gente joga ele para cima multiplicando, ele vai como positivo. Então ficou 64 por 1,6, 40, e o 10-19 foi para cima, ficou 10-19. Andando com a vírgula para cá, então aqui, deslocando a vírgula para cá, isso aqui vai ficar 4, e aqui, portanto, que era 10-19 é para 10-20. Então a quantidade de elétrons que passaram pela seção desse fio nesse intervalo de tempo indicado foi de 4, 10 a 20 elétrons, o que é uma quantidade inteira. Né? Sempre tomar cuidado que número de elétrons é um número inteiro, não tem meio elétron. Né? É que a maneira como está escrito aqui é uma notação científica, mas representa uma quantidade inteira de elétrons. Tudo bem? Só essa foi então a nossa aula 9 sobre corrente elétrica, e eu aguardo vocês para dar continuidade a esse assunto da parte de eletrodinâmica. Até breve.